é realmente complexo demais, assim. E aí eu acho, Danilo, que e essa é uma visão minha, assim, talvez de uma mistura de coisas que eu tenha lido, e eu acho que é esse fenômeno, né, que faz com que a gente efetivamente tenha que estar presente. E aí estar presente é difícil, porque é um desafio, porque é conseguir entrar em equilíbrio dinâmico. Está tudo se movendo, está tudo solto, como disse o Júlio, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho que estar em equilíbrio nisso que está solto e está movendo. Ou seja, eu tenho que conseguir olhar desde dentro de mim, quer dizer, desde todo o meu ser. Entrar no fluxo, né? É o flow, o chamado flow. Não sei se você já leram o livro O Flow, do Csikszentmihalyi, que é então, um americano. sim. Um dos autores que eu pesquisei para minha tese. Então, essa ideia do flow, que ele chama também de experiência ótima, é você realmente entrar na coisa e a coisa entrar em você, você viver o presente mesmo. Aí você realmente experiencia. Né? Então, eu acho, então, eu entendo o flow como resultado dessa vivência. Então, o flow quando você percebe que está em flow, você já foi. Entende? É como um fósforo. Quando você percebe que a chama... O bom do flow é isso, é que você entra no fluxo realmente, você perde a noção de tempo, de espaço, até de si mesmo, de fome. E quando você vai notar que está no flow, é porque já saiu. É eu verdade. era feliz e não sabia, né? Não, então, mas aí tem uma questão, né? Que perceber o que emerge exige eu acredito, eu percebo, assim, nas experiências que eu tenho, é que perceber efetivamente o que está emergindo e interagir com isso a ponto de apoiar e fazer com que... de fazer escolhas. Você tem que ficar nessa dança de dentro e fora para poder, porque se você ficar só dentro, você não vê coisas que você viria de fora, se você ficar só fora, você não vê coisas que viria dentro. Então é uma dança realmente, tem que entrar no flow, como você está falando, realmente. Então, acho que é isso. Assim, eu vejo o flow como já um resultado, a emergência como algo que... eu cheguei a anotar aqui, para eu não me perder, né? O que eu anotei dessa reflexão que eu estava fazendo enquanto o Júlio estava falando, é que, para mim, assim, a emergência é o resultado é o resultado das interações das interações entre as inteligências atuantes e presentes num determinado espaço, conscientes ou não. Por que isso? Porque às vezes a gente gera realidades que a gente não está consciente de que está gerando, mas a gente está ali. A gente é fonte de energia e criação para aquilo que está acontecendo. E aquilo está emergindo. E a grande sacada e o grande barato, eu acho que a gente está tendo a oportunidade hoje de experimentar e ao mesmo tempo de perceber que grande parte da humanidade ainda não embarcou, e é que a gente precisa despertar para esse potencial e trabalhar para refiná-lo. E na hora que entrar num processo efetivamente a gente está em emergência o tempo todo, né? Mas na hora que entrar num processo de emergência consciente, que a gente tenha capacidade e as habilidades trabalhadas para a gente poder apoiar o que deve efetivamente surgir e minimizar o que não tem que surgir. Então, a criatividade, para mim, ela está muito relacionada com isso.
né? Eu posso criar tudo. Eu posso criar coisas boas e coisas ruins. Posso criar coisas que possam ser usadas para N... enfim, por muitas pessoas e de N maneiras e para muitos fins, né? Mas eu acredito que, e aí é tudo uma questão de experimentação também, que quando a gente entra num processo de cocriação, onde e a gente está olhando por essa ótica da emergência e da complexidade, se a gente entra com esse olhar de quem olha de dentro de si, e aí me permite, Júlio, falar uma palavra que você trabalhou o tempo todo de retirar, de dentro de um sistema, e aí eu digo um sistema dinâmico. Se eu entro dentro de mim, se eu entro dentro desse sistema dinâmico e busco estar bem consciente e ativa para poder fazer com que o que possa emergir de lá a partir da minha energia seja bacana, seja útil para o futuro, seja sano, saudável, aí eu estou aí realmente eu estou usando a minha criatividade com a finalidade para que eu vim, para a qual ela foi criada, né? O ser humano é um ser criativo. Então eu acredito que ele veio para criar coisas para o bem. Então, mas isso só efetivamente ocorre quando a gente entra nesse processo. Aí eu acho que é um processo, sim, em todo esse processo de uma maneira consciente, experimentada e habilitada, né? E aí, por isso que eu acho que a vida é um grande exercício para isso, né? O tempo todo a gente está exercitando, está tentando se refinar, está tentando se melhorar, porque em algum momento essa capacidade individual vai ser requerida para gerar alguma tomada de decisão, alguma boa escolha, né? E esse momento é um momento de emergência, de algo que emerge e que aquele ser humano pode tocar e fazer efetivamente cristalizar ou não, né? Eu gosto de associar, assim, para mim, eu sou engenheira de produção, né? Então, para mim, processo ainda está associado a padrão, está associado a sistemas, né? Acho que esse foi um nível de percepção e visão que muitos de nós precisamos ter desenvolvido. A gente precisou desenvolver essa capacidade de ver as coisas por partes e depois juntá-las e fazê-las funcionar junto, que é a definição de sistema, né? A definição etimológica de sistema é partes que funcionam juntas. A gente precisou passar por essa construção de conhecimento para depois entrar num outro momento, que é o momento de dinamicidade, de pegar tudo isso e dinamizar com tantas outras coisas, com tantas outras camadas de coisas que estão envolvidas, né? E que é o que a gente está vivendo agora, de maneira assim, agora está tudo dinamizado, não está dinamizando mais, está tudo dinamizado. A minha percepção, minha leitura, eu posso estar equivocada, mas eu entendo que esteja já tudo dinamizado. E o que a gente está tentando fazer tá bom, essa parte aqui eu consigo interagir, eu consigo, de alguma maneira, eu me relacionar com isso de forma dinâmica. Mas isso aqui, essa outra parte aqui, não, eu não consigo nem enxergar. Então, aí essa outra parte aqui, se eu pelo menos conseguir ver em formato de processo e sistema, já vai me ajudar muito, pelo menos eu vou estar vendo. Então, eu vou dar um exemplo. Para mim,
política não é algo que eu goste de ficar olhando, não me preenche, não se comunica comigo. Mas há momentos que eu preciso olhar para ela. Então, como é que eu olho hoje para ela? Eu olho por sistema, por processo, por cluster. Eu faço o meu desenho visual e olho ali. Eu não tenho a menor intenção de me colocar dentro desse processo de uma maneira contínua, ativa, permanente. Isso não quer dizer que eu queira me ausentar da minha responsabilidade cidadã, mas eu não tenho essa intenção, né, profissional, etc. Não tenho. Então, como é que eu olho? Eu olho como sistema estático, tem algumas interações que eu consigo movimentar, mas para mim não chega no nível da complexidade, porque eu acho que nem tem esse... eu, Alessandra, não dou esse olhar de complexidade para a política. Mas existem outras coisas que eu dou esse olhar de complexidade, né? Então, e aí sim, eu preciso me colocar, por exemplo, o processo de educação, de aprendizagem, é um processo que eu me coloco dentro. Eu efetivamente não me basta olhar ele acontecendo, eu preciso entender como é que funciona em mim, entrar nele e fazer ele acontecer. Isso me satisfaz, isso me revela, me faz profissional. Então, aí esse campo eu olho como complexidade. Então, eu acho que o momento que a gente está vivendo de complexidade permite isso também ainda. Né? Boa noite. Enfim, eu vou fechar minha fala aqui nisso, vou ficar nesse ponto. Não sei se estou certa, se estou errada, é só uma percepção minha, que também foi fluindo aqui, eu fui falando e pensando. Reforço essa coisa de que estar no presente parece fácil, mas realmente não é. É conseguir estar num equilíbrio dinâmico, coisa que eu acho que a gente está exercitando. Outro dia, por exemplo, eu vi um rapaz, um garotinho, na rua, brincando. Para ele não estava brincando, ele estava efetivamente sério, ele estava prestando atenção, ele estava calculando a distância. E o que ele estava fazendo? Um garoto, devia ter uns 18 anos, e ele tomava a distância de um muro e dava uns saltos calculando a distância de um muro a outro. Então, ele saía correndo, pulava no muro e se impulsionava até chegar ao outro. E ele, pelo que eu entendi, ele estava fazendo aquilo recorrentemente. Só que para ele conseguir ganhar a velocidade, o equilíbrio que ele estava buscando e o resultado que ele queria, ele tinha que se colocar numa distância do muro que era exatamente no meio da rua, de uma rua movimentada em Laranjeiras. Como é que ele fazia isso? Ele esperava o sinal fechar, ele via a angulação, e eu sei porque eu era um carro parado no sinal, na rua, e aí ele viu se dava para ele ficar na posição certa, aí ele saiu da calçada, foi para a posição, saiu correndo e deu os saltos que ele queria. E aí eu fiquei pensando assim, gente, o que faz um ser humano ficar fazendo esse esforço? Porque aí eu lembrei de vários outros vídeos que eu tinha visto de outras pessoas fazendo saltos assim, né, E aí eu fiquei pensando, gente, será que a gente está imerso, nós somos células de um grande ecossistema, né? E esse ecossistema, algumas dessas células que não se conhecem, não se falam, estão efetivamente fazendo, praticando, estão colocando ela como célula, né, para praticar alguma coisa que vai gerar uma inteligência que a gente ainda não tem. Foi o que me veio na mente.
né? Eu fiquei pensando, gente, então se essa tese for correta, esse rapazinho, ele estava ali, quer dizer, alguma influência sobre ele, quer dizer, ou ele capturou alguma mensagem no sentido de que aquela célula que era ele precisava exercitar alguma coisa para ganhar uma certa inteligência que ia compor um sistema muito maior. Desculpa a piração, mas assim, eu acho que a gente também, de certa maneira, responde a esse sistema como célula, sabe? A gente está vivendo a experiência e está construindo uma certa inteligência que vai ser útil no futuro, no ser humano futuro, e a gente está construindo isso como células inteligentes desse grande corpo cósmico. E está todo mundo sendo, acho que toda a humanidade, de alguma maneira, sendo instada a exercitar essa capacidade de presença. E se não é fácil para quem já estava se preparando para isso, para quem está exercitando isso, imagine para quem viveu a vida passando ao largo dessas questões. Então, eu acho que sim, sistema e processo e as questões mais paradas, as formas mais paradas, a visão física, a visão processo e padrão, elas vão coexistir com essa visão mais complexa das relações, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Como é que a gente afina as nossas relações e consegue entrar num equilíbrio estático, né? Se eu coloco uma sinalização, se o Danilo é uma referência para mim, como é que eu consigo e você, Júlio, é outra, e o Vinícius também é outro, como é que eu consigo manter essa equidistância, aquele exercício de complexidade que a gente faz quando está em grupo, né? Se eu localizo pessoas que para mim são referências, como é que a gente consegue manter esse sistema equilibrado? Então, hoje a gente, para mim, está exercitando exatamente esse plano de conexões, não é à toa que a gente está avolumado nos contatos de WhatsApp. Então, a gente está exercitando exatamente essa questão de conexões e muita dinâmica, muita dinamicidade, né? Mas também coexistindo isso com processos que estão ocorrendo, com os padrões que estão surgindo para a gente rememorar algumas coisas, e com toda a estrutura física que está diluindo, está dissolvendo aos pouquinhos e dá uma sensação muito esquisita de que a gente vai perder o chão também, né? Então, e aí por isso que tem uma certa urgência em aprender a encontrar esse estado de presença, que é um equilíbrio dinâmico para mim, e que é o resultado entre as interações, o resultado das interações entre as inteligências atuantes e presentes num determinado espaço, conscientes ou não. Né? É isso aí que eu penso. Boa noite. Estava ouvindo, assim, tudo bem, Alessandra? Eu estava ouvindo, que eu tive um dia assim, bem agitado hoje. Bem. Eu estava mais ouvindo e, assim, que vocês começaram a falar, acabou despertando em mim várias coisas com que eu me deparei ao longo da semana. E, assim, o que eu tenho sentido, assim, um ponto, acho que comum para mim, acredito que para vocês, até por a gente estar aqui, né, nesse grupo, o reconhecimento enquanto as coisas estão tão saturadas em termos de instituição, em termos de sociedade. Então, assim, a gente está aprendendo a ver tanto a sociedade em si e a ver, assim, tomando um certo distanciamento para poder enxergar isso, quanto às nossas próprias relações. E, assim, a forma até de pensar essas relações é o quanto nós temos que captar de várias formas, não só da forma racional
mas também da forma intuitiva e de aprender que várias formas essas relações elas podem ter e até como essas conexões podem ser estabelecidas. Esse distanciamento, assim, um dos primeiros pensamentos que vem à minha cabeça é aquele do Saramago, que é bastante conhecido, né, de que é preciso sair da ilha para você ver a ilha. E, assim, essa semana eu comecei a ver um documentário bem interessante com Vinícius, One Strange Rock, que mostra a visão dos astronautas sobre a Terra. E, assim, tem determinados momentos que eles conseguem perceber fenômenos que a gente não consegue ver. Tá vendo, Danilo? Tá vendo também? Então, ele fala que os astronautas eles conseguem ver 4 estações rolando ao mesmo tempo, né? Eles conseguem ver a inter-relação assim, da poeira do deserto que rola lá da África, caindo no Oceano Atlântico, né? E depois, sabe, nossa, isso vai passando pelo planeta inteiro. Então, coisas que aparentemente não tem conexão nenhuma, tem muito a ver. E, assim, isso em termos de... Qual que é a série? Qual que é o... One Strange Rock. One Strange Rock, uma estranha pedra, né? Rigor, se referindo à Terra, né? Ok. Enfim, e as pessoas elas estão procurando assim afinar essas novas compreensões. Eu tive também essa semana uma experiência, até semana passada, acho que foi isso, me perco um pouco no tempo, com a Natália Noronha também, que é uma querida, e estive num momento com ela de constelação familiar, e assim, ela é psicóloga, e ela falou que assim, na terapia, quando você ouve o paciente, você trabalha muito racional, tem coisas que tem bloqueios que ela não consegue, porque ela vai escutar, né, a pessoa vai trazer à tona aquela experiência, mas por mais técnica que seja utilizada, a coisa ainda fica muito no plano racional. E na constelação já é uma outra forma de se perceber. Então, assim, eu percebo que enquanto pessoas que estão procurando tomar distanciamentos para poder enxergar melhor tudo que está acontecendo e também podermos nos enxergar e vermos formas que não a palavra, que a gente usa muito a palavra, mas tem o racional, tem o falar, mas que outros sentidos, que outras sacadas, que outras assim, formas de podermos nos relacionar poderia estar emergindo assim, para a gente poder ir pegando toda essa riqueza que tá surgindo. Eu acho que eu tenho assim, refletido muito, muito por aí. Isso me fez pensar aqui, Vânia, isso aí que você falou, né? Outras formas de se relacionar que a gente pode exercitar, né? Minha maneira que eu interpretei, que a gente pode exercitar para viver essa complexidade. Isso me fez pensar em uma coisa que eu tô investigando sutilmente, eu diria, mas que eu tô sentindo que eu vou dar uma intensificada, que é, assim, justamente os meios pelos quais a gente se relaciona em termos de comunicação, né? Eu acho que a gente até conversou um pouco disso na praça, quando a gente se encontrou. Mas, assim, eu tenho pensado muito nisso mesmo, assim, né? Como a linguagem, ela pode ser uma barreira para... Né? A linguagem, como a gente entende ela hoje, ela pode ser uma barreira para realmente viver essas relações de uma outra forma, né? E aí, assim, eu sou cauteloso para entrar em conversas que talvez o Rodrigo já experimentou mais, né, em termos de fenômenos parapsíquicos, que eu não tenho essas experiências, mas, assim, a coisa começa a beirar isso para mim, assim, sabe? E aí eu também penso muito, assim, quais outros tipos de linguagem,
mediados talvez por isso aqui, a gente consegue exercitar que possa permitir esse relacionamento de uma maneira mais fluida, né? Esse relacionamento, esses processos todos que a gente vive, né? Já usando aqui a terminologia do professor aqui, né? Relacionamento como processo, para que todos esses processos eles não se saturem. Porque realmente, às vezes eu sinto também que tem essa saturação, né? Então, que tipo de ferramentário, que tipo de conhecimento a gente pode utilizar para que isso se torne mais fluido, assim? Isso é uma coisa que eu estou pensando muito recentemente, assim, inclusive por conta da intensidade dessas relações, assim, né? Eu particularmente, eu estou vindo de um lugar recente de cuidado com as relações mais próximas, assim, eu diria, né? E aí, cara, eu fico pensando assim, cara, se é esse tipo de cuidado que eu vou ter com todas as relações que se abrem, cara, não sei se dá, assim, né? Da maneira em que se faz, da maneira em que se estabelece hoje, né? Em termos do que é esse processo de relacionamento que a gente tem hoje. E aí isso me leva a pensar, então, como mudar esse processo de relacionamento? Pô, o básico do relacionamento é a comunicação, né? O que você pode mudar nessa comunicação? É um pouco por aí que eu estou pensando, assim. Mas não necessariamente a coisa vai, né, precisa ser tecnologia, não. Às vezes, assim, a comunicação é sutil, a comunicação que a gente perdeu, que eu nem sei qual que é, né? Que a gente perdeu justamente por causa disso. Então, esse tipo de coisa eu fico pensando, assim, né, em termos desses processos relacionais que se intensificam. E eu acho que só vão intensificar mais daqui para frente. Assim, eu estou convencido, na verdade, de que, né, para quem se abre para esses processos todos, não tem muita volta, não sei se fechar mesmo. Então, aí eu acho que um dado de saúde para a gente conseguir dar conta disso é efetivamente buscar estudar, exercitar, praticar, pensar o que é essa tal presença, né, Danilo? Porque você pode fazer uma comunicação extremamente intensa com alguém que você nunca conheceu. Você está no meio da rua, acontece algum imprevisto e por uma sacada sua, você faz uma ação que tira aquela pessoa de um risco ou coloca ela numa situação complexa. Aquela interação que você está tendo com a pessoa, dependendo do grau de entrega que os dois conseguirem colocar naquela relação instantânea, ali flui tanto de comunicação que não necessariamente passa por uma palavra como a gente conhece, não necessariamente passa por por atos pensados, né? Mas com certeza passa por atos escolhidos ali. Você escolheu, em fração de segundo, uma ação que dependendo de como é que essa pessoa recebeu, pode ter emergido dali um resultado que favoreceu uma baita comunicação. Vamos falar uma outra palavra, mas uma baita comunicação, né? Que aí você vai ter que descrever, cara, como que eu descrevo isso em palavras? Como que eu descrevo isso? É uma fração de tempo. Isso acontece, eu falei nesse sentido de topar na rua, porque você é bem jovem, mas para quem já teve filho, por exemplo, o primeiro olhar de um filho, assim, aquela primeira interação que você tem com o filho, que o olhar cruza, né? Você com ele com você, e você faz assim, que é isso? Ou, às vezes, uma relação de amor também. Enfim, nós, seres humanos, às vezes, em fração de segundos, conseguimos fazer um processo, vivenciar uma experiência de comunicação que é... E aí, naquele momento, com certeza, a gente estava num estado de presença, talvez sem querer, mas estava ali, sabe?
E a questão agora, eu acho que é a gente conseguir estar nesse estado com intenção. Com intenção e travando, por exemplo, quando a gente faz exercício em sala de aula, quando a gente faz num grupo, né? Eu sou facilitadora de grupo. Quando eu ponho um grupo para exercitar, eu gosto do trabalho presencial. Quando eu ponho um grupo para exercitar frente a frente, e eu tô ali só instruindo, orientando, eu estou ali sustentando um campo, eu confio muito nessa presença, nesse olhar, nessa capacidade. Eu estou fazendo uma sinalização aqui para vocês que eu chamo de... como é que... a taça, não é a taça, mas tem um outro nome que eu estou tomando cerveja, eu esqueci o nome. Mas esse encontro aqui é um encontro entre dois seres humanos que estão efetivamente fazendo uma troca ali, enquanto tem alguém do lado de fora sustentando aquele campo para que essa interação possa ocorrer. E a minha inquietação, e aí eu faço um paralelo com você, é como é que eu garanto esse campo como facilitadora, em interações como essa que nós estamos tendo, onde tem uma câmera, tem um equipamento aqui, a gente está a distâncias grandes, cada um talvez num estado, numa cidade, num bairro. Eu não tenho a possibilidade de olhar no olho de vocês. Se eu quiser fazer isso, eu tenho que olhar aqui na câmera, que é um outro ponto que não é exatamente a localização onde eu vejo o rosto de vocês. Então, como que eu garanto que eu estou aqui realmente presente falando? Eu não, né? Eu não posso garantir, é um exercício. E esse exercício a gente tem que estar agora cada vez mais ativo, cada vez mais fazendo, cada vez mais desenvolvendo, que é para a gente não ser, e mesmo quem faz né? Para a gente não ser sequestrado por interagir através desses mecanismos múltiplos tecnológicos, tem essa capacidade de tomada de decisão, de escolha, de presença. O que eu quero... Vai, Felipe. Dessa coisa, estão me ouvindo bem aí? Fala um pouquinho mais alto, querido. Fala um pouquinho mais alto. O microfone desse computador é ruim. Não sei se eu consigo. Estão me ouvindo bem? Mais ou menos, né? Melhorou. Vou tentar falar um pouco sobre essa coisa, minhas últimas observações assim, sobre presença. O que eu vejo é que a presença ela não existe, né? Uma configuração assim de um estado, não existe presença como um estado. O que eu acho que existe, o que eu vejo é que a presença está muito ligada à capacidade de improvisação, né? Que está intrinsecamente ligada à capacidade de criação. Então, acho que a gente está... o que eu vejo dessa presença, né? Quando a gente consegue estar presente, é quando a gente está criando, né? Improvisando, criando realidade, né? E eu vejo isso, por exemplo, com as crianças, né? Quando a gente consegue tá dentro dessa improvisação, né? Eu vejo como flui isso, né? Uma interação com crianças, por exemplo, com qualquer ser humano mesmo. Porque quando a gente não está nessa presença, a gente começa a criar padrões, a recriar padrões, né? A gente fica sempre nos padrões e nos padrões de interação, buscando através de expectativa, determinado tipo de interação, determinado tipo de consolo, de atendimento de alguma necessidade, de alguma coisa. E quando a gente entra na improvisação, ou seja, a gente manifesta a criação, né, que eu acho que esse é o lance da improvisação, é a manifestação da criação. E quando a gente consegue manifestar a criação, que não é sempre, né, aí eu acho que a gente entra realmente em outro tipo de interação e em outro tipo de relação. Aqui não tem um formato padrão, não tem uma configuração padrão, né? Pode até existir esse padrão, mas naquele momento a gente não sabe que padrão é esse, né? Naquele momento a gente está nessa qualidade de criação, de pura manifestação do presente, né?
Então, é dessa forma que eu vejo. Então, a gente não consegue capturar a presença, né? Ou seja, sei lá, eu estou fazendo a meditação de 21 dias. Nenhum dia é igual ao outro, né? E eu tive um dia com uma experiência que eu achei o máximo e fico na expectativa de ter aquele mesmo tipo de interação e de presença que eu estava, né? Em uma das meditações, né? Então, para mim é muito isso, né? Tá sempre nesse lugar de expectativa e não tá nessa qualidade de presença. E para mim tem muito a ver de você criar, né, na criação e de você conseguir viver dentro da complexidade, acho que tem muito a ver com a capacidade de criação e de implementação da criação, da improvisação. Então, muito mais do que capturar as coisas, né? Eu querer capturar como no sistema a gente faz, né? A gente está nessa capacidade de improviso e criação o tempo inteiro, né? O tempo inteiro ou no momento que ela emerge, enfim, né? Tá conectado dessa forma com as coisas e com as relações. Então, é se relacionando, né? Tá aberto para as relações. E para mim, estar aberto às relações significa, por exemplo, no WhatsApp é um tipo, né? Então, se eu tenho uma expectativa que eu consiga conexão profunda através do WhatsApp, pode ser que eu nunca, enfim, né? É uma expectativa, não é o lugar, não é esse lugar. Ou seja, se eu quero que todas as minhas relações sejam do mesmo jeito, elas não vão ser do mesmo jeito, né? Em todos os momentos da vida. Eu acho que quando a gente consegue né, sair desse lugar e começa a realmente criar a vida que a gente quer ter, no sentido de consegue estar com a vida dentro desse fluxo, num equilíbrio, né? Ou está conseguindo criar, improvisar, né? Dentro da vida. Aí eu acho que aí eu percebo que é isso. Tem a ver com a diversidade de interação, tipos de diversidade, né? Então, estar em vários tipos de relação, com várias configurações diferentes, várias qualidades diferentes. E, e isso eu acho que envolve uma vida, começa para mim, tem a ver isso com a vida de qualidade mesmo, né? Quando a gente consegue, por exemplo, né, viver uma relação no Zoom, uma relação no WhatsApp, uma relação presencial e tá conectado, né? Tá vivendo isso de verdade, né? Tá vivendo o que tem ali para ser vivido. E é isso. Demais, Felipe. Ouvindo você, eu até estou fazendo umas anotaçõezinhas aqui, assim, conectaram algumas coisas para mim, assim. Acho que, não sei quando, assim, o tempo cronológico está meio bagunçado na minha cabeça, mas acho que uma semana atrás ou algo do tipo, eu estava tendo uma conversa sobre processos de criação, né? E naquela conversa veio alguma coisa para mim, assim, sabe? Veio um insight, assim, de que assim, o tempo relativo, né? A coisa do Kairos, assim, esse tempo relativo ele pode propiciar emergência, né? Ele é, assim, para mim veio que ele é mais propício à emergência, né? O Kairos, assim, para as coisas serem criadas ali, né? E aí isso que você falou, cara, da criação e da improvisação, conectou muito comigo para isso, porque assim, em momentos de criação, em momentos de improvisação, é isso, né? Você está vivendo o Kairos. É esse momento em que assim, o tempo ele tem uma outra qualidade, é um outro tipo de tempo, né? E aí eu lembrei de uma outra coisa que o Júlio falou agora há pouco também, de que assim, no entendimento da complexidade como processo dialógico, né? A emergência ela tá ali na escala micro das relações mesmo, né? Então, para mim, assim, essas três coisas elas meio que já estão se conectando como sendo talvez um padrão mesmo, assim, né? Assim, do Júlio, né, trazendo esse olhar de que, pô, assim, a partir da perspectiva da complexidade que não é sistêmica, a coisa, né, a mágica acontece ali nas micro-relações. Aí,
juntando com esse outro insight que eu tive ali, né? De que essa mágica ela acontece no Kairos. E você falou agora, né? Que essa mágica ela acontece na improvisação, na criação. Então, para mim, essas três coisas elas se mergem, assim, elas se misturam, assim, né? As interações no micro, em um ambiente de improvisação, de criação, que é um ambiente do tempo Kairos. Aí a mágica meio que acontece ali, assim, né? A coisa da emergência, assim. Isso veio para mim agora ouvindo sua fala aqui. Olha só, eu queria aproveitar, fazer um netweaving aqui, fazer uma tessitura de falas, né? Pegar a fala do Júlio, pegar a fala da Alessandra, pegar a fala do Felipe e pegar a fala da Vânia e fazer uma pequena tessitura e depois uma provocação, né? Então, a tessitura que eu vou propor fazer é o seguinte, né? É muito difícil, sabe, Júlio, desvincular a palavra e o conceito da palavra processo de sistema. Porque, não só porque há pelo menos um século ou 2 séculos o conceito e o entendimento dessa palavra está ligado a sistema, como a gente traduz como alguma coisa ligada a uma espécie de computação, né? Ou seja, quando a gente fala a palavra processo, parece que a gente está falando alguma coisa que é racional por natureza, né? Alguma coisa que tem uma entrega programada ou está programada para fazer entregas previsíveis, né? Isso não é parte de quem desenvolveu a teoria da complexidade ou falou de sistemas complexos, né? Isso vem muito antes, isso vem de Descartes, né? Isso vem lá de trás, desses caras que racionalizaram esse simbionte social que nós somos, esses caras que fundearam e lastrearam a formação de sociedade a partir de bases platônicas e socráticas, a partir de um conhecimento que pode ser capturado, um conhecimento que pode ser certificado, um conhecimento que pode ser reproduzido, né? Então, assim, quando a sua fala foi muito maravilhosa em muitos sentidos, porque ela causa estranheza. Causou muita estranheza quando você fala de uma palavra que tem uma profunda ligação com essa sociedade sistematizada, pseudo-sistematizada, né? Porque é uma sistematização estruturalista com base em estruturas muito agigantadas, né? Estruturas extremamente agigantadas, todo tipo de estrutura que você possa imaginar, quando na realidade não é nada disso. E aí vem essa coisa da gente começar a entender que, de fato, para a gente começar a entender que processo não é alguma coisa ligada a sistemas, o processo não é uma coisa sistematizadora, processo é fluxo, processo é impermanência, processo é cocriação, processo é presença, processo é cocriação, né? Isso demanda tempo. Porque culturalmente nós estamos fundeados, né, por esse entendimento. Quer dizer, e detalhe, as escolas e universidades até o presente momento continuam a cometer continuam a cristalizar esse mesmo entendimento. Quer dizer, então, nesse exato momento que nós estamos conversando aqui, isso que nós estamos conversando, que é fronteiriço, né? Que é completamente fronteiriço, não deveria ser, mas é fronteiriço, né? Para o entendimento do que seja processo e sistemas complexos, por exemplo, né? Continua aí sendo colocado como o status quo, né? Do que, digamos assim, da base do que lastreia o nosso entendimento de sociedade, né? Então, assim, é extremamente disruptivo, para não dizer desconstitutivo, que eu acho que é uma palavra mais profunda, né? A gente começar a fazer esse processo de nos apropriar, né? De gerar uma apropriação desse entendimento de processo como fluxo.
processos como impermanência. Então, essa sua provocação foi maravilhosa em muitos sentidos, né? Agora, no segundo momento, a gente tem a questão muito bem colocada aí pela Alessandra da presença, né? Que, sabe, Alessandra, eu particularmente não traduziria como equilíbrio. Eu sei que numa dinâmica, num viés, né, budista, embora eu não o seja, mas eu convivo com muitas pessoas, como você, por exemplo, que são budistas ou que têm, né, um mergulho profundo, né, nesse modo de ser e estar, né, com você, com o outro nesse planeta, né? Eu vou concordar com o Felipe, né? A nossa presença ela é muito fugaz, né? Ela não consegue ter uma coordenada, ela não consegue se materializar num ponto, numa coordenada de tempo e espaço. Ela só vai existir enquanto tiver um fluxo interativo e, consequentemente, convivialista acontecendo. Então, a nossa presença não é uma partícula, né? Nossa presença é uma onda, ou são várias ondas, né? A nossa presença é um contínuo fluxo de ondas, né? Então, assim, ela não está relacionada ao indivíduo, está relacionada à pessoa. E pessoa é rede, né? Então, assim, o grande movimento que nós estamos fazendo como sociedade é descobrir as pessoas que somos, né? Que somos todos, né? Como dizia o saudoso Oswaldo Oliveira, o nó em nós, né? Então, descobrir, entender e nos apropriar desse nó em nós, né? Então, assim, eu achei isso tudo fantástico. E com relação à questão da linguagem, sabe como o Danilo colocou, eu acho interessante, sabe, Danilo, porque na realidade, olha que coisa mais paradoxal, né? Esse mundo tecnológico que nós estamos vivendo hoje, de altíssimo grau de interconectividade, lastreado ainda, né, por grandes corporações de tecnologia de informação e comunicação, como Google, Amazon, Facebook, Instagram, vai por diante, todos eles são baseados em sistemas de captura de dados. E detalhe, eles fazem essa captura de dados, sabe como, Júlio? Faz essa captura de dados através de uma dinâmica processual, comportamental. Ou seja, tenta capturar na conexão que a gente tem com os outros nas mídias sociais a nossa navegação, o tipo da conexão, né? O tipo da conexão que está existindo, né? E até mesmo o que está sendo interagido, o que está acontecendo em termos de interação num plano mais conteudista. Veja bem, quando eu boto um plano conteudista, o plano conteudista ele é um plano da comunicação, ele não é o plano da comunicação, ele é um plano da comunicação, né? Então, o que acontece? Esse mundo altamente conectado que nós estamos vivendo criou uma metalinguagem algorítmica. Ou seja, na realidade, nós estamos influenciados nas nossas línguas nativas por essa metalinguagem algorítmica, né? Que é baseada na captura de dados, de big data, né? Na captura de dados de tudo aquilo que a gente curte, de tudo aquilo que a gente compartilha, de tudo aquilo que a gente comenta no dia a dia. Isso está criando uma outra linguagem, ou várias outras linguagens. É por isso que eu prefiro dizer que está criando uma metalinguagem. Então, e essa metalinguagem faz parte da emergência dessas complexidades que nós estamos vivendo, nos influencia profundamente. Mas não a ponto de digamos assim, de literalmente gerar algum novo tipo de controle e comando sobre a sua vida. Correto? Porque nossos instintos de sobrevivência, nossos instintos, nossas intuições estão num plano de comunicação muito mais profundo que esse plano, né? Esse plano tecnológico, esse plano conteudista, né? Esse plano aonde, como você bem colocou, Alessandra, eu, para olhar nos seus olhos daqui, eu tenho que olhar para a câmera que está aqui, né?
eu tenho que olhar para a câmera. Então eu vejo que esse é o elemento de provocação que eu queria fazer nessa conversa nossa aqui, nessa dinâmica livre aprendente, né? Que nós estamos vivenciando aqui agora, nesse exato momento, né? Então, assim, de que na realidade nós estamos coletivamente, através de grandes plataformas corporativas, né, criando uma metalinguagem algorítmica que influencia nosso comportamento, mas que nós também influenciamos essa linguagem. Isso não deixa de ser uma cocriação coletiva, né? O problema que tem aí, qual é o grande problema que tem? O grande problema que tem aí é que, em termos de civilização e sociedade, nós estamos fazendo isso mais uma vez, ainda de forma concentrada em grandes grupos econômicos, né? Ainda em grandes grupos econômicos, Júlio, que não operam de forma fractal, né? Grandes grupos econômicos que não trouxeram a cultura da fractalidade para dentro das suas organizações, né? Que é o caso da Amazon, do Google, do Facebook, etc. Grandes grupos econômicos que estão preocupados com a sua cotação das suas ações na Nasdaq, que é a Bolsa de Tecnologia de Nova York. Grandes grupos de comunicação que estão competindo entre si pelos seus dados, entendeu? Então, assim, na realidade, essa criação desse cerebral, né, desse cérebro planetário interconectivo, baseado em tecnologia da informação e comunicação, está tendo como origem ainda a era industrial ou pós-industrial, que é baseada na informação, né? E não na interação. Então, isso é mais na interação, né? No fluxo interativo, na potência do fluxo interativo, com as suas micronarrativas, né? Com a relação que vai acontecendo enquanto a gente vai interagindo e convivendo com o próximo, né? Então é isso, eu só queria colocar isso como provocação aí. E eu compartilhei essa tela, porque é a tela que o Felipe, que teve uma ideia sensacional, para variar, o Felipe tem ideias maravilhosas sempre, pelo menos eu acho, né? De mapear o que foi a conversa do primeiro encontro dessa trilha, né? Que o Danilo iniciou, né? O Danilo abriu. É isso, galera. Felipe, fala pra gente aí desse mapa aí. Bom, falar um pouquinho. A ideia do mapa, né, emergiu, né, depois quando eu assisti a interação, né? Na interação era o Vini, né, que estava, a Vânia também e o Danilo. E aí eu comecei, enfim, surgiu a ideia, eu falei, acho que eu vou fazer esse mapa, né? Vou pelo menos começar, enfim, vou começar esse processo aí de criar um mapa a partir dessa interação que eu estou escutando, né? E aí foi assim que eu fui criando, aí fui criando as bolinhas e fazendo a proximidade de uma com a outra. E aí tem se estabeleceu uma linguagem, né, um código a partir dessas aproximações dessas bolinhas, como elas estão colocadas e tudo mais. Aí eu posso comentar um pouco de como que eu visualizei e aí da minha ideia, né, de como estabelecer essas conexões, essas proximidades. Onde o Vini está mostrando aí, eu coloquei meio que uma linha, duas linhas, né, que começam numa primeira bola lá, se voltar, né, numa fala sobre complexidade, né? E aí o Vini puxou dois tipos de complexidade. A complexidade institucional, né, ainda muito voltada à questão das organizações, né, desses núcleos familiares. Aí eu já peguei meu livre interpretação e botei também núcleo família ali, né, instituição família. E a pessoa e outro tipo de complexidade, outra forma de analisar a complexidade a partir da pessoa rede, né? Pessoa. Depois eu até mudei esse pessoa toda e botei pessoa rede, né? Onde nenhum tipo de complexidade você tem multiagentes, né? Você olha através dessa lente de multiagentes, multissistema, subsistema, do subsistema,
né? E no outro padrão, você olha pelo olhar holístico, fractal, né? Você começa a enxergar fractais e esse tipo de manifestação local, global, enfim. De um lado, você tem o cosmos natural, né? A própria manifestação mesmo, né? E de outro, você tem o cosmos social, que você cria os sistemas, né? Você cria o social, né? Então, você olha pela essa lente do social criado, né? Sistematizado. E de um lado você tem os futuros humanizantes, você tem a criação de futuros humanizantes, né? Onde você trabalha com esse aspecto da complexidade da pessoa, né? Tendo a rede, né? Tendo a manifestação da rede nela mesma. E de outro lado você tem o top-down, né? O estadocêntrico, né? Então, sempre a questão de alguém, algum estado, alguma governança, algum centro, isso fixo, né? Não girando, não mudando, enfim. Você tem essa coisa do top-down hierárquica aí, fixa. E, de um lado, você tem sendo o próprio ser, né? A própria pessoa, ser a complexidade ela mesma. E, de outro lado, você tem a criação de futuros institucionalizantes, né? O tecnocentrismo, a quarta revolução industrial, sempre com as megas instituições, os monopólios, né? E oligopólios, e tecnopólios, e todos esses tipos de centros, né? Então, sempre, as pessoas sempre, a partir desse paradigma, sempre estão criando esse tipo de realidade, né? Esse tipo de futuro. E aí, se for um pouquinho para a esquerda, aí tem umas coisas legais, que é a coisa da navegação, que tanto você e o Danilo falaram um pouco, que é bem legal, isso eu gostei bastante. Que aí tem algumas coisas que estão ligadas à navegação, né? Que é a apropriação, né? Então você precisa se apropriar, né, das coisas, você precisa ter essa dinâmica de apropriação, do acesso, né? O acesso ele está desbloqueado para você conseguir se apropriar, né? E a dinâmica da cocriação, né? Então você criar em relação, né? E mais em cima ali tem outra bola, que eu vou puxar ali para cima, que eu não lembro, e você navegando, né, a partir disso, né, a transparência também, você vê os fluxos, né, e conseguir ter essa transparência, e a partir disso você tem a confiança, né, e eu não lembro exatamente como foi essa relação, se deu na fala, mas aí com essas bolas, né, essas condições, ou sei lá o que a gente pode chamar, você tem a confiança, né? Ela emerge, né? Ela emerge na relação, dessa forma que eu vejo. E aí mais para cima um pouco, tem uma coisa bem legal também que eu queria falar, subindo um pouco para o mapa, aquele esse aí pode ser. Então, aí uma fala do Danilo, basicamente, né? Essa aí, que foi da apropriação, a coisa da apropriação. O Danilo falava um pouco da coisa de mas como é que é essa coisa de você, das ferramentas, de como é que você pode navegar, né, nessa realidade complexa. E aí tem a coisa do discernimento, né, da sensatez, junto com a apropriação das tecnologias. Então, que tecnologias, né, fazem sentido, quais não fazem sentido. Então, assim, gerar esse discernimento, né, a partir dessa realidade complexa aí, que a gente tem aí, com a quantidade de tecnologia e tudo mais. Então, como é que a gente tem discernimento? A Vânia também falou um pouco disso. Discernimento em relação ao que existe, o que é real mesmo, o que é pura ilusão, o que é pira mesmo, maluquice da nossa cabeça, né, que a gente inventa. E isso vai criando esse aspecto de realidade na vida, né, coisa que é real mesmo. E aí tem a coisa das novas internet, né, o fluxo distribuído de informação que a gente está começando a criar agora, né, a partir dessas novas internets. E essa coisa de não saber o que está acontecendo, que isso emerge, né, do fluxo distribuído de informação. A gente não consegue mais saber o que está acontecendo, né? A gente não tem a mínima ideia, assim, tem uma ideia bem pequena,
do que realmente está acontecendo, porque é muita coisa, né? E emergindo, e a gente hoje já sabe, né? Já tem pelo menos essa... Muita gente já consegue chegar nesse entendimento de que não dá para saber realmente o que está acontecendo. E aí tem a coisa das ferramentas, muito mais qualitativas do que quantitativas, né? Ou são mais qualitativas, e a coisa da cocriação e da emergência, né? Dos fenômenos de cocriação e emergência, que era o que o Danilo falava um pouco em relação de como navegar, né? Que ferramentas utilizar, e a cada momento qual a ferramenta que você vai utilizar para navegar no seu barco, né? Aí, mais em cima tem uma coisa legal também, que eu pesquei, gostei. Tem essa das cidades inteligentes, que eu gostei muito do que o Vini falou, que são as cidades em cima de cidades, né? Onde você vem gerando ressignificação do que existe, né? Não o acúmulo, não mais coisa, não destrutivo também, né? Não parte do princípio que você precisa destruir toda a estrutura criada, toda a base da coisa, para criar outra em cima, né? Enfim, a questão do reuso, né? Da ressignificação do reuso, eu achei isso bem legal e achei isso incrível, uma parada que eu não tinha ainda viajado tanto quanto agora eu consegui, assim, na fala do Vini, que abre várias perspectivas, né? Coisa da improvisação mesmo, da criação, né? Da cocriação, e realmente como isso é potente, como isso vale muito mesmo, assim, no sentido de como isso cria realidades para mim, né? Hoje, da forma que eu comecei a ver, cria realidades satisfatórias mesmo, né? Realidades onde eu me sinto bem mesmo de viver esse tipo de realidade, uma realidade criativa, né? Uma realidade alegre, criativa, né? O tempo inteiro nessa coisa do não destrutivo, né? Ou seja, não precisa destruir o outro, né? Não precisa que a iniciativa do outro não exista, não, vamos coexistir, vamos coabitar, né? Vamos criar em cima do que já existe, sobre o que já existe, né? Então, que estruturas, metaestruturas, né? Aquela coisa da supra-metaestruturas que a gente pode estar criando hoje, e já é possível, né? Com o que a gente tem hoje de tecnologia, de ferramental, hoje a gente já tem para estar criando essas metaestruturas, né? E tá vivendo a partir dessas metaestruturas, né? Isso que é muito doido, muito legal. E aí tem a coisa do fluxo da perenidade, que eu não lembro exatamente como surgiu, mas que esse fluxo, né, tipo, a partir do acesso, se o acesso está liberado, ou seja, se quem estava restringindo acesso, né, se eu de alguma forma restringindo, libera esse acesso, né, a partir disso gera a apropriação das estruturas, as pessoas, elas naturalmente, né, pelo que eu entendi, naturalmente elas entendem, né, elas se apropriam das estruturas que têm acesso e vão criando novas estruturas, né, a partir dessa que já existe. E, naturalmente, acontece o desuso das estruturas antigas, né? Enfim, a vontade, a coisa da vontade mesmo, da coisa do fluxo, né? E isso é fractal, né? Aí tem essa coisa do fluxo da perenidade de ser fractal. Aí, mais acima, o lance de cadeias co-criativas versus cadeias produtivas. E nas cadeias produtivas, você tem restrição de acesso, né? Você e a partir disso você não deixa que aconteça a apropriação dessas estruturas, e o que acontece é a reprodução, né? Não tem a criação, é sempre a reprodução, e aí o que a gente vê, por exemplo, nesse tipo de ferramenta tecnológica hoje, que a gente, sei lá, se a gente usa a internet, né? A internet hoje, basicamente, que a gente vive a internet, essa mainstream, né? Ela é bastante fechada dentro dessas grandes corporações, Amazon, Google. Você não tem acesso aos códigos, você não tem acesso a co-criar em cima, né? Só o que eles permitem que você copie. Então você não consegue criar novas estruturas, né? Justamente essas novas estruturas propiciariam a distribuição do poder, né? O poder de influência, do poder de criação de cultura e tudo mais que você consegue através da restrição do acesso.
E o que eu vejo, na verdade, muito mais que essa, né, o que eu vejo hoje é uma pira muito grande dessa galera do Google, Amazon, a galera, enfim, está ainda com esse mindset, o que está tentando ainda segurar o acesso, restringir, porque realmente não se enxerga dentro de uma estrutura emergente, né, como se fosse um indivíduo ainda, né? Na verdade, isso é uma grande pira, assim, uma grande maluquice, né, que eu me encorajo qualquer pessoa hoje a se libertar de suas piras, né, essas suas noias de indivíduo, né, e eu acho que como humano que somos, né, muitas vezes também na situação de homens que somos, a gente tem muito poder concentrado, né, e a gente tem muita essa concentração. E a gente gosta de viver a nossa pira, né? Não sei se a gente gosta ou se a gente está muito adicto, né? E está muito culturalmente preso a essas nossas piras, né? Então, essas piras de poder, piras de concentração, de recursos, que a gente vai conseguir dessa forma lidar com a realidade, controlar a realidade, vai conseguir co-criar e criar futuros satisfatórios. Isso é uma grande pira, né? Assim, de que a gente vai conseguir, é só olhar para a própria vida, né? De quem ainda está nessa pira muito forte de restringir fluxo, restringir poder, restringir distribuição e não se relacionar, né? Como que é a pira, né? Como que vive uma vida triste, insatisfatória, difícil mesmo para as outras pessoas acessarem e conseguirem cuidar, né? De alguma forma, conseguirem se relacionar também. Então é uma vida muito chata, né? Sem a questão da brincadeira e da alegria, né? Da cocriação e da improvisação. Então não tem muito, assim, não tem muito sentido hoje, né? Se a gente já conhece, já sabe outros modos viventes e como eles são satisfatórios, não tem muito sentido continuar em modos viventes insatisfatórios. Assim, é mais realmente sair dessa pira e se abrir mesmo e cair na relação, né? Cair na presença e viver os processos mesmo. Demais. Você foi falando aí, Felipe, Foi uma radiografia mesmo, né, Dani? Foi total. E eu fui pirando nessa radiografia dele aí, já, assim, eu achei sensacional a ideia de mapear a primeira conversa, assim, e eu não consigo não pensar em como as coisas que a gente está conversando aqui vão se conectando com as coisas que já estão aí. E assim, eu já sinto que um próximo exercício meu vai ser sentar, de repente mapear essa segunda conversa já em cima do que está aí, né, e ver isso nascendo, assim, né. Essa foi minha pira ouvindo o Felipe, vendo como as coisas vão se conectando. Muito boa mesmo a ideia, sensacional. Legal. Eu teria o que eu achei legal do Felipe é que ele foi botando, né, os assuntos, ele foi encadeando, né, Felipe, você foi encadeando levemente, digamos assim, a conversa, né, nas bolinhas, por temas, e o que dá liberdade, sabe, Danilo, para gente, para eu, você, quem quiser, né, a Alessandra, Samara, Vânia, o Júlio, chegar aí e daí fazer um próprio mapinha, entendeu o que eu estou falando? Total. Tipo assim, eu estou olhando para aqui, eu encadearia as coisas de uma forma completamente diferente do que ele pré-encadeou, entendeu? Por exemplo, na questão de cidade sobre cidades, que está aqui, ó, só vou dar esse exemplo só, porque eu quero ouvir o Júlio. O Júlio está louco para falar. Peraí. Deixa eu ver aqui. Cidades, onde que a gente botou isso? Cidades. Tá aqui. Mais para a direita aí. Aqui, ó. Aqui nessa questão, sabe, o Felipe, quando eu falei de cidades sobre cidades, que isso vem sendo o rito civilizatório nosso, desde que nós nos entendemos como civilização, como seres não mais pré-históricos, né? Seres históricos. A gente vai construindo cidades em cima de cidades, gerando acumulação, destruição, acumulação, destruição, acumulação, né? E essas cidades inteligentes, elas têm uma lógica também estruturalista, na realidade.
porque elas estão ligadas a essas grandes corporações, IBM, Amazon, etc. Então, elas aí. Só que a forma delas montarem as cidades inteligentes, as smart cities, né, é baseado na programação, né, em software. Né, é baseado em superestruturas, mas superestruturas de código fechado. Entendeu? Superestruturas de código fechado. E que, na realidade, a bolinha que faltou colocar aí são as cidades, são as pessoas, não cidades inteligentes, né? E sim cidadania inteligente. Entendeu? Aqui a gente tem emergido aí, planeta fora, processos de cidadania inteligente. Né? E esse cidadania inteligente está muito ligado à fractalidade, sabe, Ju? Está muito ligado à organicidade interativa e convivialista por entre nós, né? Por entre nós e nós. Né? Mas na conversa que a gente teve, nessa primeira conversa, sabe, Danilo, a gente não chegou a detalhar, não chegou a entrar nessa questão, entendeu? Mas, poxa, bacana, porque ele já botou uma leitura que ficou interessante. A leitura que ele botou, tipo assim, porque assim, o conceito de cidade inteligente que está colocado aí fora ainda é muito estruturalista, ainda é baseado em código fechado. Mas a forma como ele colocou aqui deu a entender uma outra coisa, né? Deu a entender que é um outro tipo de cidade, na realidade. É a cidade do acesso, é a cidade viva. Não acumulativo ali, né? Tem uma bolinha. Exatamente. Mas beleza, esse foi só um ponto de observação para você ver como a ideia do Felipe de fazer esse mapeamento foi absurdamente sensacional, porque ajuda a gente a rever o que a gente conversou e criticamente conversar em cima, e cada um aqui, de repente, fazer um mapinha a partir desse primeiro mapeamento, e depois a gente vai gerando uma tessitura de mapas, né? Total. Uma tessitura de mapas que vão conversando com o segundo encontro de hoje, entendeu? Vai por diante. Fica um processo realmente orgânico, co-criativo, fractal e aberto. De muitas formas, né? Com certeza. E aí é aquela coisa, não é só mapa, não, a gente vai criando os mapas, mesmo que eu vejo não só em Kumo, né? Mas a gente vai tecendo os conceitos, pode ser escrevendo ou mentalmente, né? É aquela coisa de realmente ser multiplataforma, né? Mas é isso mesmo, acho que assim, o Kumo, para mim, me surpreendi de novo, né, com essa coisa de mapear coisa, porque é um aprendizado assim muito incrível mesmo, assim, a partir desse momento que eu começo a só manifestar o que surgiu, né, apareceu assim de visão na minha cabeça. Eu falei, vou encadear assim, assim, assado, nem deu tempo de. Eu ainda queria puxar umas setinhas, mas eu falei, nem vou puxar setinha, nem vou pintar bolinha, nem vou fazer nada. Vou fazer mais uma coisa roots, assim, mais uma coisa bruta mesmo, e deixar o campo mais aberto, né, para quem olhar, ver, né, e pensar outros encadeamentos possíveis, outras possibilidades de formar as coisas, né, de se encadear e de ver, né, perceber. Eu acho incrível assim, eu realmente, para mim, o exercício de só manifestar, né, o que me aparece ali de vontade de encadear, eu acho que é incrível, como aprendizado mesmo, como que isso gera depois coisas interessantes. Felipe, faltou só você comentar um pouquinho sobre isso aqui, que de repente eu entendo, certamente o Danilo também, Samara também, possivelmente a Alessandra, mas talvez o Júlio a ficar boiando aqui o que você quis dizer com essas coisas aqui. Isso foram bolinhas que eu coloquei do início da conversa. Eu senti nessas bolinhas, meu sentimento, porque eu deixei ela dessa forma, sem muito. Eu coloquei elas mais de escanteio, né? No mapa, assim. Meu sentimento era mais esse de escanteio. Porque foram falas mais soltas e eu senti mais para mim foi um aquecimento para entrar na questão da complexidade ali. Eu percebi mais um sync mesmo sendo feito aí. Teve algumas coisas, os comentários sobre fluxos nessa dinâmica
fluidificação de recursos, né, que gerou, por exemplo, a ida do Júlio a Barcelona, né, através do financiamento coletivo na rede, e os fluxos que geraram, o Danilo falou um pouco da ida dele à apresentação, né, lá no evento que ele vai apresentar. E aí ele falou um pouco da Complex Labs. Eu anotei porque eu queria dar uma pesquisada na Complex Labs, ver como que é isso, o que é isso. E anotei, e a coisa das emergências como fenômenos, né? Fenômenos emergentes. Acho que teve alguma coisa nesse sentido do comentário sobre algum fenômeno. Né? Tal fenômeno em tal época da história foi um fenômeno emergente. Eu não lembro exatamente o que era, mas teve algum comentário. Não sei se eu anotei na bola também, sobre qual era. Tem algumas bolas que eu anotei algumas coisas também, assim. Enfim, tá. É um mapa que, assim, quem quiser também, eu coloquei, já está o perfil da E2 Gladys, já está adicionado como contribuinte no mapa, né? Então, a pessoa que acessar pelo E2 Gladys pode mexer no mapa, pode contribuir em cima, né? Então, tá lá. E quem quiser também, com o seu próprio perfil particular, entrar como contribuinte, é só me mandar mensagem que eu coloco. E pode contribuir nesse próprio mapa. Eu já coloco aberto para quem quiser contribuir. Mas eu lembro que o papo do fluxo surgiu, foi em relação à forma de gerar os recursos necessários. Ele falou que vai receber algum recurso por estar lá, mas também que precisa de colocar mais recursos em rede para essa viagem que ele vai fazer para Barcelona, né? Lembro disso. Assim, ainda para mim está incerto, assim, né, quais recursos eu vou necessitar, assim. Mas essa é uma experiência que está aberta para os recursos que aparecerem. E aí eu tomo um pouco da experiência do Júlio como uma referência, que eu sei de longe, assim, né? Eu não cheguei a falar com ele para ver como foi essa ida dele lá a Barcelona, que foi recente e tal, mas eu sei que rolaram vários fluxos, né? A partir aí das dinâmicas da estação e de outras dinâmicas também. Enfim, para mim seria muito legal viver um pouco disso também. Eu acho que essa é uma excelente oportunidade. E aproveitando para dizer também que já estou com passagem de ida comprada, é o que tem. Estava aí esses dias dando uma olhada em preço de passagem, achei um preço muito bom de uma passagem, que de ida ficou menos de R$1.000, assim. E aí eu falei, cara, tem que comprar uma data boa também, aí isso aí já rolou. Agora estou no movimento de ver morada, essas coisas, que também já está sendo tecido aí pelas redes também, né? Tem mais 2 pessoas que estão conectadas aí no grupo do Emergir. Enfim, se elas quiserem, elas se manifestem aí, dão as caras, mas que também vão estar lá no evento, ou estão querendo ir, e a gente está vendo que consegue para os 3 estarem juntos por lá e tal, eles também vão ficar um mês. Vai ficar quanto tempo lá? Eu vou ficar um mês. Eu vou ficar lá. Tem um grande amigo meu lá, que eu já trouxe 2 vezes ele a Fortaleza, que é uma grande autoridade mundial na área de complexidade, é um epistemólogo da complexidade, chamado Frédéric Monet. Ele é professor catedrático da Universidade de Barcelona. Eu já fiz 2 seminários com ele aqui em Fortaleza, também já fui lá. Eu até coloquei aí no bate-papo 2 artigos dele aí para vocês verem. Um chama-se Que es la complexidade? Certo? O que é a complexidade? Aí ela aborda a complexidade nos vários aspectos. Complexidade matemática, complexidade computacional e tudo mais, certo? E coloquei um outro chamado El Retorno de la Complexidade, certo? Ele faz uma viagem desde a Grécia arcaica, onde se vivenciava na prática essa ideia da complexidade, era mitologia, religião, ciência e filosofia, era tudo misturado, até os deuses se misturavam com as humanas, desciam lá do Olimpo e vinham transar com as humanas e nasceu o semideus. E depois vem
Aristóteles e Platão e começaram a separar essa coisa, e depois veio Descartes e acabou de separar mais, e agora nós estamos retornando à complexidade, certo? Então, quando tiver mais perto, a gente entra em contato aí, eu vou ver se eu entro em contato com ele, para ver se... Porque ele já está aposentado, agora está como professor catedrático, eu não sei se ele ainda está indo na universidade, eu sei que ele estava fazendo as orientações e tal. Vou ver se eu consigo o contato dele aqui para a gente, sei lá, você ter um encontro com ele lá, que seria muito interessante. Eu aproveitei e coloquei também aí no bate-papo 3 links de 3 livros, porque essa história de... está se falando muito hoje de smart cities e tal, vem também dessa ideia de complexidade e fractalidade, tá certo? Então tem um livro aí chamado Fractal Cities, Cidades Fractais, e tem outro, Complexity Theory of Cities, Have Came of Age, tá certo? E tem um outro sobre a nova ciência das cidades, que é exatamente falando dessa ideia da complexidade aplicada às cidades, que eu acho que quem tiver mais interesse de entrar nesses temas aí, dá uma olhada nisso, tá? E aproveitei e coloquei também o link desse livro, que eu achei que já tinha te mandado, mas não sei se mandei ou não, do Complex Responsive Process. Está também aí no bate-papo, certo? Então, quem quiser depois pode pegar aí, ok? Beleza. Valeu, Júlio. Maravilha, Júlio. Olha só, eu separei aqui o link de um PDF de uma obra que é de domínio público, que foi co-criada num ambiente, não sei se você conhece, da Escola de Redes. Depois eu compartilho. É isso aqui, esse ambiente aqui, ó, Escola de Redes. Não sei se vocês estão vendo aí. Já está. Tá, a proposta da Escola de Redes é estudar, né, a fenomenologia interativista da ciência de redes, né? E aqui tem toda uma... Aqui, atualmente, são 12.829 pessoas conectadas na Escola de Redes, né? Você colocou isso onde? Não, eu vou compartilhar com você pelo Messenger, eu vou botar aqui no chat, para quem quiser, né? E isso aqui foi fundado pelo Augusto Franco e outras pessoas em 2008, né? De lá para cá, muita água rolou, né? Nós montamos aqui uma biblioteca, né? Uma biblioteca referenciando, né, toda essa investigação, todo esse estudo, essa exploração, essa pesquisa sobre ciência de redes. Então, tem aqui uma biblioteca com Albert Barabás, tem com Alex de Tocqueville, tem com uma biblioteca básica sobre democracia, né, que é muito importante, tem com Clay Shirky, Daniel Kim, David Ugard, de Duncan Watts, de Edgar Morin, Frijo Capra, Hakim Bey, Hannah Arendt, Humberto Maturana, Ivan Illich, vai por diante, né? Manuel Castells, Pierre Levy, Stephen Strogatz, vai por diante. Eu vou compartilhar isso com vocês porque nós levamos Júlio, nós levamos uns 2 ou 3 anos para levantar todo esse material. Aqui tem muito material aqui, né? A biblioteca de cada... A biblioteca de uma pessoa é o conjunto da obra dessa pessoa? É o conjunto da obra de cada uma dessas pessoas aqui, né? Uhum. Que estão ligadas à ciência de redes, né? Uhum. Isso aqui dá um trabalho cavalar, envolveu umas 30, 40 pessoas para a gente fazer isso, levantar, e isso aqui é tudo... Boa parte das obras que a gente colocou aqui não são com direito autoral, né? Então, é bom que... Entendeu? É bom que você pode baixar o PDF com tranquilidade, tá? Que não tem problema nenhum, né? Então tem muita gente boa aqui, tá? Muita gente boa aqui mesmo. Não vou entrar nesse detalhe, não. Um outro trabalho que nós fizemos ainda durante a Escola de Redes foi esse material aqui em PDF, que a gente chamou de Small Bangs, né? Instruções para construir uma bomba criativa. Entendeu? Uma bomba co-criativa. E o que é isso? Qual era o grande lance? A gente não estava falando de escola, a gente não estava falando de ensinagem, a gente está falando de aprendizagem. A gente não estava falando de sistemas, sabe, Júlio? Estava falando de processos. A gente estava falando de interação, de grau de conexão e grau de interatividade, né? De proximidade e de convivialidade que fazem parte
desses fenômenos de rede, né? Fenômenos orgânicos e sociais de rede da nossa espécie e obviamente, de outras espécies ligadas ao código natural desse planeta. E aí, de uma forma muito, digamos assim, a gente, junto com o Augusto, a gente organizou esses small bangs aqui, onde a gente fala aqui de várias coisas, né? O que é o small bang? Uma metáfora para o NetWeave, né? Para animação em rede. A gente, em vez de falar dos ensinamentos, a gente falou de 8 desensinamentos do não manifesto, né? Porque a ideia toda não é... O manifesto é uma coisa muito cristalizada, então a gente listou os 8 desensinamentos do não manifesto, né? Que eu vou ler eu vou passar para vocês rapidinho daqui a pouco. O depoimento pessoal do Augusto, os problemas que nós encontramos, a diferença entre aprendizagem, criação e ensino e reprodução, né? Que é uma diferença brutal. A diferença entre o Big Bang das macronarrativas com o Small Bang das micronarrativas, né? A diferença entre bomba e bolha, o campo social, a cocriação, e vai por diante. A diferença entre a ética hacker e a ética NetWeaver, né? Que são coisas completamente diferentes. E aí o fluis, né? Que foi um termo que nós criamos, né? O fluis é o processo que você chama, sabe, Júlio? A gente chama de fluis esse aglomerado, emaranhado de processos interativos, né? Chama de fluis, né? E a filologia da localidade, né? E os mundos altamente interconectados, a interação, a diferença do mundo centralizado para o mundo distribuído, né? Os mundos bebês, que se originam nisso, o não caminho e o caminho, né? A pessoa comum, propaganda, rede mãe, simbionte, cara, é muita coisa. Eu não vou ler isso, obviamente, só estou passando mais ou menos o que a gente montou. Que bacana isso. Isso aqui, Alessandra, tem, deixa eu ver, isso aqui é 2010, 2011, isso tem o quê? 6 anos, né? 7 anos. 7 anos isso aqui, né? 7 para 8 anos que nós fizemos isso. Aí isso aqui está aqui, os 8 desensinamentos do não manifesto, né? Não há caminho. Se você traçar um caminho para que as pessoas sigam por ele, a bolha murchará. Caminho é um sulco para fazer escorrer por ele as coisas que ainda virão. Isso só faz sentido em um mundo fracamente conectado. Nos highly connected worlds, ou seja, nos mundos altamente conectados, existem múltiplos caminhos. No limite, tudo é caminho. Logo, não há caminho. Né? Então, isso é muito bacana, que isso aqui foi uma discussão que a gente levou anos aqui na escola de redes, para botar isso aqui, ó, que a gente escreveu aqui. Não há mestre. Se você seguir um mestre e se submeter aos seus ensinamentos, ou se quiser se conectar em um mestre para ensinar os outros, a bolha desaparecerá. Toda região do campo social deformado pela hierarquia configura um campo de ensino-reprodução, seja uma escola propriamente dita ou uma escola de pensamento, seja uma igreja, uma corporação ou partido, um órgão estatal, uma empresa tradicional ou uma organização civil da nova burocracia associacionista das ONGs. As bolhas são campos de aprendizagem e criação, espécies de refúgio dos campos de reprodução da Matrix, ou abrigos temporariamente livres da sua influência. Nelas, todos são mestres um dos outros enquanto se polinizam mutuamente. Logo, não é mestre. Aí você vem, não há obediência. Se você obedecer a alguém ou exigir obediência de alguém, a bolha se extinguirá. Obediência é sempre a manutenção de uma ordem imposta top-down, de cima para baixo. Ela foi introduzida para disciplinar a interação e conter a criação. O espírito de liberdade é a fonte de toda a criatividade, que é sempre desordem. Em uma organização hierárquica, desobediência é simplesmente fazer redes mais distribuídas do que centralizadas. Portanto, desobedeça. Se você desobedece, não há obediência. Não há luta. Se você lutar contra alguém elegendo-o como inimigo, a bolha se autodestruirá. Inimigos são criados pela luta contra alguém. Mas não há uma boa luta. Não há um bom combate. Não há uma guerra justa do bem contra o mal. A guerra, ou a política praticada como arte da guerra, é em si o mal. Assim como o justo monarca legitima as autocracias, o suposto guerreiro da luz envolvido em um combate contra o suposto guerreiro das trevas legitima a existência da guerra e, consequentemente,
o emprego e a fabricação da arma. O único inimigo que existe é o criador de inimigos. Se você lutar, você será o inimigo. Portanto, não lute. Se você não lutar, não há luta. Não há sucesso. Se você direcionar esforços para obter sucesso, a bolha implodirá. Se você busca o sucesso, é sinal de que deseja ser uma pessoa incomum. Nesse caso, terá mesmo muita dificuldade para ser uma pessoa comum. Quer dizer, com as mesmas condições de compartilhamento do que as outras pessoas. Sendo uma pessoa não comum, famoso, rico, poderoso, possuidor de muitos títulos de reconhecimento do conhecimento, ensinado, herói ou santo, terá mais dificuldade de permanecer aberto à interação com o outro imprevisível. Resultado: se sucumbir a isso, comportando-se como se fosse diferente dos outros, não conseguirá viver plenamente a nova convivência que ocorre na bolha. Porque na bolha você não tem como se destacar dos semelhantes, e sim, pelo contrário, se aproximar deles. Na bolha não há pessoa mais importante do que a outra. Todas são igualmente importantes. Todas tiveram sucesso a atingir o supremo objetivo de ser pessoas comuns. Logo, não há sucesso. Não há transformação. Se você tentar se transformar no que você não é, ou quiser transformar outras pessoas no que elas não são, a bolha se desintegrará. Não é uma tribo especial que pode fazer netweaving, não é um cluster de gênios, uma fraternidade de seres notáveis, dotados de faculdades e qualidades excepcionais, super-humanas. É você. Se você não fizer, nada se modificará em seu mundo. Ou melhor, você não poderá sair do mundo que lhe impuseram e no qual você está aprisionado. Para tanto, você não precisa ser mais do que você é. Você só precisa ser o que você pode ser como revelação ou descoberta do que você é. Assim, você não tem que se transformar no que você não é. Não há nada errado com você. Você não veio com defeito de fábrica, que precisa ser consertado por alguma instituição hierárquica. Você não precisa ser educado, quer dizer, ensinado, adestrado, domado, para aplicar uma suposta besta fera que existe no seu interior. Não há nada no seu interior humano, além da composição fractal de todos os outros humanos que fazem com que você seja uma pessoa, um humano, esse maravilhoso encontro fortuito do simbionte natural em evolução com o simbionte social em pré-configuração. No momento em que você aceitar-se, como é, e renunciar ao chamamento aparentemente revolucionário para transformar os outros no que eles não são, toda perversão transformacionista se desfaz. Logo, não há transformação. Não há organização. Se você organizar as pessoas, a bolha se cristalizará e quebrará. Não organize, deixe rolar. Resista à tentação de liderar. Resista à tentação de fazer um grupo ou de pertencer a um grupo. Deixe as pessoas se aglomerarem por si mesmas. Deixe o enxameamento acontecer. Deixe a imitação exercer o seu papel. Deixe os mundos se contraírem. Em vez de tentar organizar a auto-organização, construa interfaces para conversar com a rede-mãe, aquela que existe independentemente de nossos esforços organizativos voluntários. É a rede-mãe que está se manifestando nas bolhas. Usando uma imagem do filme Avatar para fazer uma evocação metafórica, as bolhas são como aquelas wood sprites, que aí ele botou aqui nós botamos aqui na linguagem do Nave, a toquirina, das árvores das almas, ligadas à rede neural biobotânica de Pandora. Se as pessoas se auto-organizarem, não há organização. Não há propaganda. Se você fizer propaganda, a bolha inflará e se romperá. Uma evangelização baseada nessas orientações não terá qualquer efeito. Ou terá um efeito contrário ao que você espera. Ideias não mudam comportamentos. Só comportamentos mudam comportamentos. Se você abrir mão de se comportar de uma nova maneira em troca da ilusão de que fazer propaganda do que está lendo aqui pode substituir sua ação concreta, nada acontecerá. O proselitismo broadcast, que tem o mesmo sentido de propaganda, de uma nova ética, ainda que seja a chamada ética hacker,
é regressivo e prejudicial. Se você quiser se dedicar ao netweaving, comece esquecendo toda esta bullshit sobre ética, como um conjunto de normas sobre o que fazer e o não fazer válidas para qualquer interação, estabelecidas antes da interação. O que caracteriza o netweaver é o que ele faz e não um conjunto de crenças ou valores, por mais excelsos, solidários ou do bem que possam ser estimados. Se em vez de mostrar como deve ser feito, você fizer, não há propaganda. É isso, galera. Isso eu queria compartilhar com vocês, os 8 desensinamentos do não manifesto. Tá? Eu vou passar esses links aqui, eu sei que tem muita coisa para discutir aqui, mas eu acho que coube aqui, sabe, Danilo, para fazer essa provocação, pegar esse material, que é um material extremamente atual, ainda continua sendo extremamente atual, né, e compartilhar com vocês aqui. Beleza. Muito legal. Pessoal, Danilo, eu vou ter que sair. Eu queria me despedir antes de sair. O sono está batendo aqui, eu estou com sono, eu estou cansada que eu acordei muito cedo hoje. E agradecer aí a janela que você abriu, muito, muito rica de aprendizado, desde o iniciozinho até agora. Adorei vir nesse material. Não sei como é que eu vou acessar ele, não, mas depois... Está no chat. Acho que... Eu botei no chat, mas depois... no chat desse... aqui do encontro, né? Mas eu vou compartilhar nos pontos de contato da estação, que você está neles, né, Alessandro? Então, fica tranquilo. Tá. Se eu não achar, eu vou te pedir por WhatsApp. Você me passa depois? Passa sim, meu amor. Passa sim. Valeu. Bom, então eu vou aproveitar essa puxada da Alessandra aí, eu vou puxar a minha puxada. Eu estou mentalmente cansado aqui de dessa construção, né, dessa cocriação de tanto conhecimento aqui, nesse processo, nesse fluxo, nessa dinâmica aqui, bastante frutífera mesmo, assim. Fico bastante feliz dela ter acontecido, bastante grato aí por poder fazer parte mesmo, né? Gratidão a quem chegou junto, mas uma gratidão maior aí a possibilidade de poder fazer isso aqui, que me alimenta tanto. Então é isso, assim, da minha parte. Acho que essa conversa já vai dar bastante coisa para mastigar aí pelos próximos dias. Mexer no mapinha, continuar aí as micro-interações, né? Como processo, como fluxo, e ver onde isso tudo vai dar, né? Ficar atento para ver onde isso tudo vai dar. Puxando mais uma vez o que eu falei, eu acho, no comecinho do texto lá que o Júlio me mandou, o texto ali coloca uma coisa, né, que o pensamento complexo, né, diferente do pensamento sistêmico, ele pode ser o bom ferramentário para que a gente sinta a potência da emergência, assim, né? Você criar um sentido que te permita identificar quando a emergência ela está para acontecer, assim, né? E eu tô sentindo isso, assim, né? Não só que ela está para acontecer, como ela está acontecendo, assim. Eu acho importante essa atenção, esse reconhecimento, assim. Eu acho isso, para mim é bastante importante. Então, é isso. Deixar isso marcado aí para a história. E agradecer de novo aí todo mundo que colou aí. Valeu, querido. Acho que vamos todos, então, nessa, né? Vamos só dar tchauzinho aqui, que eu vou terminar a gravação. Ok, gravação terminada, galera.